Fala galera, esse vídeo de hoje tem 6 motivos para ter sido gravado. O primeiro foi um projeto que eu fiz tem mais ou menos um mês e rendeu 2K em menos de 2 semanas. O segundo motivo vai ter estratégia para otimizar tempo de projeto e ganhar mais dinheiro. Horas, quanto menos tempo, mais dinheiro, né? Tem dica de software, tem uma dica blaster de um local na internet que a gente consegue todas as informações climáticas da cidade que você vai fazer um projeto, seja a sua cidade, seja a outra cidade. Motivo 6 é um projeto à distância, que não tem limite aqui pra gente. E no item 5 também tem todo um raciocínio de solução de um projeto, que nesse caso é um espaço comercial, né? Mas, como todo mundo sabe, todo o raciocínio de solução de projeto é uma coisa assim, tipo um banco de dados que a gente pode usar para vários e N projetos. Então, fica aqui comigo que se você quer fazer projeto mais rápido, otimizar tempo, ganhar 2K em menos de 2 semanas, fazer projeto à distância, que agora eu vou mostrar para vocês como foi que isso aconteceu. Eu joguei aqui no CAD, né? Eu tô em Belém, né? E eles estão em Fortaleza. Um depósito é assim, não vai entrar cliente. Eles vão mandar por motoboy, por caminhão, as bebidas aqui. E agora eles estão com uma coisa nova, porque eles estão querendo esfriar a bebida para vender já gelada. E aí, na verdade, o mercado em si, ele é tudo isso e mais esse pedaço aqui de baixo. Mas eles querem separar um espaço para fazer essa parte de bebida gelada, né? E aí a gente vai fazer uma câmara fria, para não ficar usando freezer. Vou mostrar aqui um pouco das imagens para vocês entenderem como é lá. Esse daqui é a parede lá do fundo, tá? Onde ficaria o final da câmara. E lá na frente é isso aí, ó. Tá até com forro quebrado ali. Hoje tá isso desse jeito, um monte de cerveja para tudo quanto é lado. E lá na frente tem aquela janela que é uma faixa de janela. Olha, hoje estão trabalhando nesta mesa e nesta mesa. Tá muito bagunçado, né? E na frente fica uma fileira de janela. Na frente tu vê, uma fileira de janela, uma porta, tarará. Só pra localizar vocês. Depois de pegar tudo quanto é foto, pegar o endereço do local, eu joguei aqui no CAD, né? Como uma câmara fria, e eu tenho especialidade em conforto térmico e tudo mais, uma câmara fria vai ficar o tempo inteiro resfriada e vai gastar uma energia bastante interessante. O melhor local para colocar a câmara fria seria indispensável para fazer com que eles gastassem menos energia possível, porque a gente não quer que em plena Fortaleza, né, se perca carga gelada simplesmente para o meio externo, porque foi mal feita a situação. Aí o que eu fui fazer, gente? Eu fui no site do Projete mostrar isso aqui para vocês. Muito bom! Eu não faço projeto nunca jamais sem passar lá nesse site do Projete. Eis aqui o site do Projete. E eu já escrevi ali também a palavra Fortaleza, né? Que ele vai buscar a cidade, vai me dar todos os dados climáticos de lá. E aí vou mostrar uma mágica para vocês. Dá uma olhada nessa preciosidade aqui. Bem aqui a gente consegue selecionar várias coisas. Ó, gráfico de temperatura das chuvas, a gente sabe o mês que vai chover mais. A zona de conforto, tá? Quais são as máximas e as mínimas. E tem uma coisa muito importante que eu levo em conta, que é a radiação diária, para saber a quantidade de sol que pega, e os ventos, tá? Ventos de dia, ventos de noite. E aqui a gente vê uma quantidade sul e leste, e de dia vai ser só leste. Gente, isso aqui faz toda a diferença de colocar as aberturas no local certo, para deixar o ambiente resfriado naturalmente, sem ele gastar muita energia, tá? Tem mais um negócio maravilhoso bem aqui, estratégias bioclimáticas. Isso aqui, gente, é lindo. Por quê? Porque ele me diz uma coisa básica aqui, olha. Porcentagem do ano de desconforto por frio, porcentagem do ano de desconforto em conforto e porcentagem do ano em desconforto por calor. Veja bem, 98% do ano o desconforto é por calor. E nestes casos, a estratégia bioclimática para isso são duas. É sombreamento e ventilação. Agora, olha que alegria. A gente clica aqui na ventilação. Todo mundo já deu essa estudada, né?
Mas aí ele vai explicar, olha, ventilação, tarará, 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 tarará. E aqui embaixo ele vai dar várias opções de tipos de ventilação. Natural, ventilação cruzada noturna, ventilação em pátios, torre de resfriamento, ventilação cruzada, quebra de vento, efeito chaminé, tarará, tarará, tarará. E aí, ó, se a gente clica, ele abre uma explicação sobre isso, dizendo como é que funciona, como é que pode fazer e tarará. Gente, isso aqui é ouro puro, isso é muito bom. E aí, meu povo, olha só, isso quem faz sou eu, tá? É porque o meu diferencial, eu sempre gosto, que é uma coisa que eu prezo pela minha empresa, eu faço todos os projetos visando com que depois de pronto, o cliente gaste menos energia do que antes. Então, assim, isso é um diferencial da minha empresa. Você tá aí livre para fazer o que quiser, mas eu sempre vejo a parte climática antes de começar, porque é meu mestrado, é isso que eu gosto de fazer. Tá? Minha contribuição para o mundo. E assim, fazer eles gastar menos energia é ótimo. Fazer um conforto passivo é ótimo, certo? O que eu realmente trabalhei mesmo foi no ArchiCAD. E aqui no ArchiCAD, eu vou mostrar tudinho para vocês. Eu fiz já duas opções. Essa primeira, que foi o que o cliente mandou, eu quero separar esse pedaço aqui, tipo esse corredor, né? É nem 3 metros por uns 10 e pouco. Mas eu não gostei, e aí eu já vou propor essa segunda opção. Uma vez que todo esse mercado é dele, eu vou propor uma nova divisão. Vou explicar para vocês por que essa daqui eu achei ruim. Tentar não tremer muito. Olha só a solução. Primeiro eles me falaram em conversa que são 2 pessoas trabalhando em computador e que são 2 pessoas trabalhando com as bebidas em si, carregando para entregar no caminhão, né? E aí seriam 2 estações de trabalho, com telefone, computador e tal, e um espaço para a pessoa que estivesse sentada, que não estivesse trabalhando sentada, eventualmente, porque o pessoal fica lá, na verdade, basicamente em pé o tempo inteiro. E aí, gente, nesse layout que eles me passaram, a gente já tá pensando, olha, isso daqui é um galpão, é basicamente industrial, fazer tudo mesmo de cimento, uma bancada de cimento e colocar a câmera aqui, né? Esses quadradinhos é o tamanho mais ou menos de um pacote de cerveja, que é o que eles vão vender. E voltando para cá, ficou o seguinte: aquela janela aqui na frente, né? Que no caso vai virar uma porta aberta até o chão. Aqui um espaço de espera. Aqui o espaço de trabalhar realmente com os armários atrás, porque eu vi lá naquelas fotos que eles têm muita coisa bagunçada e jogada. Inclusive mesa gaveteiro dos 2 lados aqui. Aí a câmara, depois eu vou explicar só sobre isso, porque é um raciocínio todo térmico e tudo mais. E aqui ficou o seguinte, gente, ficou um corredor. Eles queriam um espaço de armazenamento, mas não deu. Por que não tá legal, gente? Vamos lá. Primeiro, essa posição aqui desse banco, que seria os carregadores das cervejas, eles vão ficar aqui de olho no computador dos 2 chefes que estão fazendo a venda. Meio complicado essa posição. Aí agora imagina na hora de abastecer isso aqui. A pessoa vai pegar daqui do mercado dele e vai entrar com as caixas e vai ficar entrando aqui e vai andar todo esse percurso aqui dentro e no zigue-zague. Quer dizer, para mim, um formato mais quadrado seria muito melhor para circulação, porque sem contar, gente, que 85, se eu não me engano, não é o mínimo que o bombeiro, não é nem o mínimo que o bombeiro exige, se eu não me engano, o mínimo é 90. Na rota de fuga, se eu não me engano, menos de 90, só residencial. Então, assim, eu acho que isso aqui mata a situação. Tá, a gente consegue 90, fechando um pouco mais aqui? Consegue, mas definitivamente essa circulação tá ruim. E se a gente colocar cerveja aqui, então nem se fala. Porque fica com uma coisinha assim pra passar, uma tripa pra passar horrível. Por que eles queriam que chegasse até aqui? Porque bem aqui tem os banheiros que já existem lá e eles queriam esse acesso pra cá. Vou mostrar um pedaço assim mágico do ArchiCAD. Tudo isso que eu fiz em 2D já está em 3D. Vou mostrar aqui pra vocês. Olha só, meu povo, que lindeza, né? Que maravilha a gente fazer um 2D. Agora vai. Tá, isso aqui é a frente, né? Que é todo aquele pedação com aquela parte de portão aqui, de rolo, aquela grade de rolo.
Aí, olha só, essa parte aqui seria aquilo que a gente tá falando. Pera lá, olha só isso aqui, olha esse corredor imprensado com, se tiver caixa aqui, vai ser uma bela de uma confusão esse movimento. Sinceramente, não tá legal. E aí a gente vai para a opção 2. Nada disso aqui tem acabamento, tá, gente? Isso aqui é só a função mesmo do espaço. Depois de aprovado, eu vou gerar os renders e as texturas e tudo mais. Fazendo um PS aqui, viu como é importante que a gente passe um tempo fazendo bastante projetos de tudo quanto é jeito? Eu sei de circulação de bombeiro, porque eu tive que fazer um prédio comercial e eu tive que ver, 10 metros de corredor, tem que ter 1,50 m de largura o corredor. Isso é legislação de bombeiros mesmo, rota de fuga, e isso é muito importante quando a gente está falando de comercial, tá? Residencial não, é normal a gente não pensar nisso em residencial, mas em comercial isso é muito importante. Vê lá o caso da boate lá, que pegou fogo, o pessoal morreu por causa da rota de fuga. Então, isso só existe na minha vida porque eu acabei fazendo vários projetos no início. E hoje eu sei que existe essa história de bombeiro, né? Agora eu vou explicar a opção 2. Olha, essa vida aqui vai ser infinitamente melhor. Vamos levar em consideração que isso daqui é um comércio, tá? É um mercado. É uma indústria, é um galpão. Então, o objetivo principal aqui é a velocidade da saída dos pedidos. Esse é o quesito principal. Lógico que a gente vai agregar qualidade de vida nisso aqui. Mas, em termos de circulação, olha a melhoria que isso tá. Aqui vai ser janela e aqui seria a porta. O pessoal entra aqui, olha essa circulação. O pessoal entra aqui e espera os motoqueiros. Eles esperam sentados, eles esperam em pé aqui mesmo. Cabe 2 pessoas separando o pacote aqui, enquanto uma pessoa tá aqui dentro, colocando o pacote aqui na mesinha e empurrando para fora. 2 mesas, estações de trabalho que recebem os pedidos por telefone e tudo mais. E mais armáriozinho para guardar. Coube um paisagismozinho aqui. A gente consegue um pedaço aqui de armazenamento de cerveja quente. E a nossa câmara fria aqui com uma otimização de espaço. Fica melhor de acessar cada uma ao invés de ser aquele corredorzão. Fora que agora o circuito de incêndio tá simplesmente perfeito. As pessoas têm 3 metros para sair correndo, caso de incêndio. Então não é nada, tá muito melhor. Pera lá, povo, que eu não mostrei o 3D, né? É o 3D técnico. Dá pra ver muito bem que o espaço aqui ficou infinitamente melhor. Tá sem a laje lá em cima porque eu escondi. Mas olha aqui o espaço. Agora, dependendo da opção que ele aprovar, ou então qualquer outra coisa que ele esteja querendo falar. Aqui também tirei o teto pra gente dar uma olhada nas cervejas armazenadas dentro da câmara. Dá uma boa quantidade aqui, inclusive em altura, né? Amanhã eu dou retorno pra vocês qual é a opção que vai vingar. Gente, eu vou já voltar para esse projeto que eu já falei com o cliente. E ele já me deu mais algumas diretrizes, vai sofrer modificação no nosso layout. Gente, voltei. O projeto realmente sofreu modificação. E agora eu vou mostrar pra vocês por que e como foi resolvido. Essa câmera, ela tem um tamanho fixo, que seria esses 2,30 por 2,30. E aí, ela teria que ficar modular. Por isso que ela tem que ficar com 6,90, porque são 3, uma emendada na outra, e não tem como alargar ela, nem mudar o tamanho dela. Então, o que a gente fez para melhorar essa situação? Lembra que tava o banco para lá, tava meio demais apertado? O que a gente fez? A gente deu um espaço aqui e colocou a própria câmera como parede aqui, né? E aqui só fez fechar. E o espaço ficou esse aqui. A solução é essa, meio que não tem muito para onde fugir, né? As duas estações de trabalho com nicho na parede e o banco de espera e a mesa de espera de empacotamento. E assim, tá aqui a câmera, a gente fez 2 portas, uma para essa parte do mercado, que é a parte que eu chamo de parte quente, e a outra, a própria câmera, né, a parte do escritório. Então, quando eles forem recolocar aqui um estoque, eles pegam daqui, e quando eles forem vender, realmente,
colocar para os caminhões, eles tiram por aqui. O cliente achou melhor, não tinha necessidade da janela, porque os pacotes, eles são pequenos, né? Os pedidos, eles não são muito grandes. Então, a pessoa, geralmente, que entra para pegar o pedido, ela já vem com o pedido na mão. Não vai precisar, realmente, de uma quantidade tão grande que justifique que a pessoa fique do lado de dentro e outra do lado de fora, e ela passando o pacote pra lá e pra cá. Porque não vai ser 10 mil pacotes, né? Vai ser só o pacote suficiente, que geralmente 3, 4 no máximo, que uma pessoa consegue carregar. E aí um pedido extra foi que ele passou aqui pra mim, foi que ele queria uma estante, né? Ele queria alguma forma de guardar o que eles mesmos vão usar, né? Água, comida, fruta, alguma coisa assim. E aí o que a gente criou? Uma prateleira metálica dentro da geladeira, que é exatamente o funcionamento de uma geladeira, né? Dentro da câmara. Bem aqui eu consigo mostrar direitinho a estante metálica, ó. Essa é a vista principal dele aqui. E aqui eu consigo mostrar no 3D que o próprio ArchiCAD gera como ficaria. As duas portas, a estante e tudo mais. E aí ele ficou de ver na hora de uso se ia congelar ou não a água daqui ou as coisas que tivessem por aqui. E se fosse o caso, a gente ia fazer um fechamento com isopor. E na frente com aquela cortina de plástico, tipo de açougue, né? E aí ia conseguir fazer um microclima só dentro da prateleira, pra gente conseguir uma temperatura mais alta, pra não congelar as coisas que eles vão usar na hora. E pronto, essa foi a solução. Foi rápido no final. Depois de definido isso aqui, a gente foi direto pro executivo. Não teve a necessidade, como é um galpão, né? A gente não teve a necessidade de renderizar e tal. O próprio 3D que veio do ArchiCAD, ele já serve o suficiente. E aí eu criei mais duas pranchas de detalhamento, né? Uma detalhamento estrutural e a outra detalhamento dos móveis e de tudo que precisava para terminar o projeto, né? Seria móveis, elétrica, não tem hidráulica nesse caso, mas assim, o ar-condicionado todo. Então, nessa prancha aqui de detalhamento, eu vou mostrar pra vocês como é que ficou. Bem aqui eu coloquei 2 luminárias e 2 prateleiras e os 2 nichos, com tomadas aqui. O legal do ArchiCAD é que ele já coloca a tomada certinha, né? A gente define lá na hora 3 interruptores, 3 tomadas e ele já coloca no desenho, no 3D. Exato. Isso é bem legal na hora de executar, porque ninguém erra. Fica bem intuitivo. E aqui, bom, é isso. Essas prateleiras vão ser, e essas tomadas vão ser para as maquininhas de cartão de crédito. Ele me pediu um tanto de tomada, porque ele tem um tanto de máquina que vive descarregando. E a luminosidade eu coloquei nessa altura. Deixa eu contar uma situação. Olha só, tá vendo que tem essas estruturas metálicas aqui? Acabou que ele pediu de todo jeito para colocar. Eu acho que ficou um pouco apertado, um pouco claustrofóbico, mas ele queria porque ele precisa armazenar mais bebida ainda, quer dizer, todo espaço não tá dando. Ele precisava colocar mais uma sequência de bebida aí. Como isso daí tem bastante altura, né? Era interessante isso. Então, no final, a gente conseguiu colocar adaptado para dar certinho as duas estruturas aí dentro desse espaço. Não sei se vocês estão entendendo, mas ficou dessa forma aqui. Né? Tá aqui a entrada, tá aqui a câmera. Não tá tão ruim, o pessoal que tá realmente sentado, ele tá com a cabeça livre. E aí, pra não ficar uma iluminação muito estranha, né? Porque imagina que isso aqui, se eu colocasse uma luz lá de cima, lá no forro, que é o forro mesmo, lá 4, 5 metros de altura, com esse monte de carga em cima, ia chegar tudo sombreado, né? Então, eu resolvi colocar a iluminação abaixo do nível dessa estrutura metálica, para a iluminação conseguir chegar, né, em toda a superfície de trabalho e não ficar uma situação meio sombreada, meio estranha.
Então, tudo isso é coisa de projeto executivo. O ar-condicionado a gente já colocou lá pra cima, não tem problema, porque como o frio desce, a gente resolveu colocar um ar-condicionado nesse espaço e fechar com PVC, né? Com aquela divisória de PVC comum de repartição pública, por exemplo. Como isso é um projeto industrial, né? Beleza não é exatamente uma prioridade. Então, prioridade é função, prioridade é o lucro, né, do processo. E aí eu me preocupei, eles também se preocuparam por ser em Fortaleza, com essa questão de estar num ambiente não refrigerado e depois ficar entrando numa câmara com graus negativos. E assim, existem problemas de saúde que podem vir, né, por causa dessa mudança brusca de temperatura, e a gente resolveu climatizar o espaço de trabalho também, para essa diferença não ser muito grande. Então foi isso, a gente fechou com divisória até em cima, né, até o teto, e colocou um ar-condicionado. E aí a última demanda que eles me passaram também era que os motoboys, na verdade, não entram, eles ficam lá fora esperando, e tem os 2 carregadores de lá de dentro que tiram a cerveja. Então, assim, como é leste, né, essa entrada é leste, até meio-dia é um sol bem forte, né, bem aqui, é um sol muito forte. E aí a gente resolveu colocar um toldo, né, e assim, quem sabe um pouco mais de conforto, um brise para um sol leste-oeste, ele precisa ser, na verdade, um brise vertical. Um brise horizontal é para outras situações. E assim, um brise vertical numa calçada, o que vai fazer? Construir uma parede lá na beira da rua? Não. Então, a solução foi a seguinte: o toldo teria uma franja que baixaria o suficiente para conseguir bloquear esse sol, pelo menos da cintura para cima deles, né? E foi o que a gente fez. Tá aqui no 3D, né? Esse daqui, a situação ficaria aqui e aqui ficariam as pessoas esperando. Ficou muito bom em termos de função. Resolveu tudo, ainda tem o banco de espera, ainda tem a mesa de separação. Ficou assim, o cliente ficou satisfeito. E o melhor, né? Bem aqui, vou mostrar rapidinho o detalhamento da prancha de execução, né? Tá aqui os 3Ds para vocês entenderem como é que fica aqui a parte da iluminação, prateleira, nicho, a separação, a porta da câmera, a porta pro outro lado, o banco de espera. Dá para entender bem direitinho. No final das contas, o ar-condicionado ficou alto aqui, ó. Tá aqui o forro que já existe, uma divisória de PVC mesmo. E aqui os pontos das tomadas e das luminárias. Olhando de frente ficou assim, né? Nesse esquema. E aqui direitinho tem a parte de detalhamentos de elétrica, tá? Então pronto. Isso aqui já é projeto executivo, a gente tá falando mais do raciocínio. O super legal é que esse projeto aconteceu em 2 semanas. Sendo que não foi 2 semanas consecutivas, eu tava levando 2 projetos ao mesmo tempo. E é uma dica que eu quero passar pra vocês. É sempre bom ter 2 projetos ao mesmo tempo andando, porque é mais lucrativo, tá? Esse projeto eu cobrei 2.000 nesse projeto, quer dizer 2K. E ele durou 2 semanas, sendo que eu tava fazendo 2 projetos ao mesmo tempo. Ou seja, um potencial de 4K em 2 semanas, ok? E assim, ótimo tu ter 2 projetos andando ao mesmo tempo, porque a gente entrega o projeto pra pessoa, pra ela olhar, pra ela dar feedback, e nesse meio tempo fica ali, não, né? Vai andando com outro projeto. Então, durou 2 semanas, mas não durou 2 semanas inteiras. Eu fazia ele 2 dias, aí eu entregava, a pessoa olhava, discutia com o sócio, mostrava pra alguém, pensava, raciocinava. 2 dias depois ela me devolvia, e aí eu pegava de novo. Nesses 2 dias, o que eu tava fazendo? Outro projeto, né? E aí eu pegava de novo, fazia as modificações, raciocinava em cima, e aí passava pra ele olhar. E aí o Juan olhava, via com o sócio dele, e assim ia. E nessa história foram 2 projetos ao mesmo tempo. Pensa na vantagem, gente, que é tu ter 2 projetos andando ao mesmo tempo e no intermédio tu dá a entrega de um, que fica sempre um tempo de espera para o cliente pensar e aprovar. Você tá andando com o outro. Então, isso é uma estratégia
maravilhosa de lucratividade. Fala galera, eu vou ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado. Dá o like. Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo o link do site do Projeto EE para vocês conseguirem acessar sempre que precisar. E se tiver algum comentário para fazer, alguma pergunta sobre o projeto, comenta aí embaixo que a gente responde. Um beijo, até a próxima. Será que é isso, gente, que eu quero falar?